Fala galera, a base Pentecostes, aperta os cintos que nós vamos decolar no poder do Espírito Santo. Você está no canal Jovens de Fogo. Então nós vamos dar sequência ao estudo do livro de Gênesis. Nós vimos aí no vídeo anterior, no primeiro bloco, que se situa do capítulo 1 ao capítulo 11 a história da criação. E agora nós vamos ver do capítulo 12 ao capítulo 50 a origem do povo de Israel, dando ênfase aos patriarcas. Quem são os patriarcas? Os patriarcas são os primeiros, os pais da fé. Por isso, o capítulo central, para você entender esse segundo bloco, é o capítulo 12. O capítulo 12 vai falar da vocação de Abrão. Então nós vamos ver que Abrão, ele vai se transformar, Deus vai trocar o seu nome e vai dar a ele um novo nome, Abraão. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 5. No contexto bíblico, quando Deus muda o nome de um personagem, é porque quer revelar a sua identidade e a sua missão. Abraão, no hebraico, significa o pai da fé, pai de todos aqueles que creem, porque Abraão vai ser o primeiro que vai acreditar na palavra de Deus e vai andar em sua presença. No capítulo 11, do versículo 27 a 31, o texto começa a narrar a história da família de Abraão. Abraão tinha um pai chamado Taré, e o seu pai saiu de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas no meio do caminho ele encontra uma cidade chamada Arã, que também era uma cidade desenvolvida, mas uma cidade de grande idolatria, e ali ele se estabelece. Abraão era um pagão que ele acreditava em vários deuses. A palavra politeístas significa isso, acreditar em vários deuses. Então Deus, no capítulo 12, ele vai se revelar a Abraão para purificar a fé de Abraão. O Senhor vai apartar Abraão de toda essa idolatria, revelando que ele é o único Deus, Javé, nosso Deus, a qual hoje nós professamos a nossa fé. Então, quando Deus se revela a Abraão no capítulo 12, o Senhor faz a Abraão duas grandes promessas. A primeira, dar para ele uma terra prometida, e dar para ele também uma descendência. Olha comigo aí no capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai de tua terra de Harã, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então Abraão, ele não sabia para onde ia. Isso é a fé. A fé é nós acreditarmos, nós vivermos o projeto de Deus, mas sabendo que nós não vamos ter controle e conhecimento de todas as realidades. A fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, fala que é a demonstração das realidades que não se veem. É aquilo que não se vê, mas ainda se espera. Então Abraão, ele vai partir sem saber para onde ia. Então a fé é isso. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão, e Deus vai sustentando os seus passos à medida que você vai ouvindo Ele e andando na sua presença. Lá no versículo 2, o Senhor fala: farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome. No versículo 4 fala que Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. E no finalzinho do versículo 5 fala assim: partiram rumo à terra de Canaã e ali chegaram. Então o Senhor vai fazer para Abraão duas grandes promessas. E essas promessas, aos olhos humanos,
pareciam loucura. Por quê? No capítulo 11, a palavra de Deus fala que quando Deus se revelou a Abraão, ele tinha 75 anos. E detalhe, a sua esposa Sarai era estéril. E o Senhor se revela a Abraão, falando para ele que ele vai dar para Abraão uma descendência. Então Deus, na história de revelação, o tempo todo vai realizar obras extraordinárias, escolhendo pessoas comuns, pessoas incapacitadas, para que quando as promessas acontecerem, se concretizarem, todos aqueles que não têm fé possam ver que as obras são realizadas não pelas capacidades dos homens, mas pela capacidade desse Deus, que é o único Deus, que é o Deus do impossível. Por isso Deus escolhe pessoas fracas para confundir os fortes. Deus escolhe aqueles que não têm sabedoria para confundir os fortes. Deus escolhe pessoas simples, comuns, para realizar obras extraordinárias. É por isso que Deus escolheu você, está preparando você nesse curso Boa Semente para realizar em sua cidade obras extraordinárias. Basta que você seja como Abraão, que você acredite no propósito, na promessa de Deus e parta para o lugar onde Ele vai te indicar. Então Abraão, ele vai acreditar no propósito de Deus e ele vai começar a caminhar pela fé. Por isso ele é o pai da fé, ele foi apartado, consagrado. A palavra consagrado significa separado para. Então ele vai ser apartado dessa cultura politeísta para acreditar no único Deus. E ele vai confirmando a sua fé andando na sua presença. No capítulo 21 de Gênesis, nós vamos ver o cumprimento da promessa da descendência. Então Deus vai dar a Abraão um filho, e o seu filho vai se chamar Isaque. Na Bíblia, o nome tem um grande significado. Deixa eu te colocar dentro do contexto do nome de Isaque. Lá no capítulo 18, já haviam muitos anos a qual Deus tinha feito essa promessa. Abraão ele já tinha 99 anos, então vão se passar 24 anos que Abraão está caminhando pela fé e nada acontece. E Abraão começa a duvidar da sua fé. Ele começa a não crer mais no propósito e na palavra de Deus por causa da demora da promessa. Então o Senhor novamente, através de 3 homens e 3 anjos, revela novamente a Abraão e vai confirmar que a promessa vai acontecer no próximo ano. E Abraão, naquele momento, ele começou a rir de maneira irônica daquilo que os anjos falavam, e também a sua esposa Sara. E os dois começam a rir, e os anjos, olhando para aquela realidade, vão determinar o nome do filho de Abraão, que vai se chamar Isaque. Isaque na Bíblia significa risada, para que Abraão nunca mais se esquecesse do dia que ele duvidou do poder de Deus. E quando o filho de Abraão nasce, ele coloca o nome escolhido por Deus, Isaque, que significa justamente isso: e risada, gargalhada. Isaque é o filho da promessa. A partir da descendência de Isaque, agora nós vamos ver a história do povo de Israel. Uma segunda promessa foi a terra prometida, que nós sabemos que se chama Canaã, a terra que corre leite e mel. Por que a palavra de Deus fala que Canaã é a terra que corre leite e mel? Porque Canaã, ela era uma cidade que ficava localizada na crescente fértil. O que significa essa crescente fértil? Essa crescente fértil era uma região que era muito próspera, porque ela era banhada por grandes rios.
Então, naquela época, as cidades que eram banhadas por grandes rios eram as cidades mais desenvolvidas. E esse nome Crescente Fértil é porque quando você olhar no mapa, você vai ver que essa região tem o formato de uma lua crescente. Nas duas extremidades dessa lua, dessa crescente fértil, ficavam as grandes civilizações, justamente porque elas eram banhadas por rios. Nós vamos ver na África, no nordeste da África, o Egito, onde se situava o rio Nilo, e nós vamos ver na Mesopotâmia dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, e ali ficavam as civilizações da Babilônia e também os persas, que são os povos que futuramente vão dominar e escravizar os israelitas, o povo de Deus. Por isso Canaã ela ficava no meio dessas duas grandes extremidades, e ela era objeto de conquista, porque ela era a terra onde emanava leite e mel, uma terra próspera. Por isso Canaã é sinônimo de luta, de batalha, aquilo que nós vamos ver lá no livro de Josué, o livro da conquista, quando a gente adentrar a esta realidade. Então Abraão, ele vai chegar à terra de Canaã, mas ele vai viver como um estrangeiro, porque lá habitavam os cananeus, que vão ser os inimigos do povo de Deus, e também em suas extremidades essas grandes civilizações. Nós vamos ver no livro do Êxodo que justamente os egípcios vão escravizar os israelitas, o povo escolhido de Deus. Então eu quero encerrar essa primeiro bloco, desse primeiro vídeo dos patriarcas, falando sobre Abraão e o cumprimento das promessas, a descendência, Isaac e a terra prometida, a terra de Canaã. Para você que está aí no nosso grupo do WhatsApp de estudo, eu estarei postando o texto de estudo para poder dar mais ênfase, aprofundamento a esse conteúdo que foi falado. Aqui não tem como eu aprofundar, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Então, para você vai receber esse material. E para você que não está inserido nesse grupo, você pode entrar aí no blog Jovens de Fogo, comunidadejavanis.org, que eu postei lá no tópico Boa Semente esse estudo do livro de Gênesis. Galera, gostou do vídeo? Deu para abrir a cabeça, para poder entender o contexto bíblico? Então eu quero convidar você a dar um like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você ir acompanhando os estudos, porque logo eu postarei o segundo vídeo. Quero indicar, para encerrar, um livro de José Prado Flores. Eu gosto muito desse autor porque ele fala em uma linguagem muito simples e ele conta a história da salvação. Aqui a gente vai ver a história de Abraão, Isaac, Jacó, os filhos da promessa e todo o significado na cristologia, na história da salvação. Se você puder adquirir esse livro como estudo, vale a pena você comprar ele, que ele é muito rico. A paz e Pentecostes, que Deus te abençoe. Fogo!